beleza? Hoje a gente vai falar com Tom Júnior e aí ele vai explicar um pouco de como ele opera, como ele começou aí no mercado e, e aí ele vai falar um pouco sobre o feito extraordinário com as operações baseadas aí no bot Heisenberg que a gente tem no nosso, no nosso portfólio aí do VIP. E aí, claro que também tem a experiência dele e como ele opera, mas pode servir de algum insight para a galera do VIP ou até para quem está de fora, beleza? Então se apresenta aí, Tom, fala sobre como tu começou, como tu opera, assim, tuas bases estratégicas para operar SMC, AT, enfim. O que é que te ajuda na tua tomada de decisão? Beleza, boa noite para todo mundo aí primeiro, né? Eu tive contato com o mercado financeiro mais ou menos uns 3 anos atrás, 4 anos no máximo. E comecei, acho que como a maioria, o primeiro conhecimento que eu tive foi em OB, opções binárias. E no começo perdi uma grana em opções binárias, e até que consegui encaixar um estudo de análise técnica, né? Bem básico mesmo. E conheci o grupo do Gafanhotos do Mercado. Fiz alguns cursos sobre análise técnica, li algumas apostilas. Só que eu operava apenas OB. E até tive um lucro futuramente, né, com OB. E só que aí começou a não. A maioria das corretoras limitar entradas, não fazer alguns pagamentos, né? Alterar os payouts. E foi quando eu decidi migrar para B3, né? Eu não tinha pensado no Forex ainda no começo. E pesquisando sobre B3, conheci o Orochi, a sala do Orochi. E quando eu entrei, ele tava com dois bots rodando, era o Heisenberg, né? E tinha um outro, Max Planck. Era o Max, era? O Orochi. Isso. Eu peguei ele dessa. Isso, eu acho que foi em agosto do ano passado, alguma coisa assim. E o Orochi manda muito bem na B3, né? E ele tinha um operacional muito curioso, né? Eu era acostumado com análise técnica, né? Até então. Então tinha operações que o stop da gente ficava com 300 pontos, né? E ficava muito dolorido, né? O stop. Não tive consistência, né? Nesse período que eu conhecia B3 e tudo. E quando eu conheci a sala do Orochi, ele tem um setup diferente, em que ele, pelo menos eu percebo isso, né? Ele nunca explicou pra gente, é meio que o segredinho dele aí. Ele entende o preço, né? O range ali do preço, e busca entrar no meio do movimento e com stop curto, né? Sempre protegendo a operação. E deu muito bom, né? No primeiro mês, e aí no mês seguinte eu resolvi operar Forex, né? Vi o Pedro ali e operando em dólar, né? Uma oportunidade totalmente diferente do que a gente conhecia, questão de imposto. E eu decidi, falei, não, vou migrar para o Forex, né? Também, quer estar com o OB, né? Deixar o B de lado de verdade e ficar totalmente no Forex e na B3. E então eu comecei no Forex, fiz meu depósito gigante lá de US$ 200. E peraí, tem alguém chiando aqui, deixa eu. Daiane. Eu acho que é Daiane Cosmos. Isso, beleza.
E aí, fiz meu depósito. Nada. E aí eu comecei a operar Forex, né? Mas com a cabeça muito de OB ainda, né? Tinha os bots, eu comecei a pegar as operações dele, né? Só que com aquela mentalidade de OB, de querer recuperar e tudo, me dei muito mal no começo. Vou até mandar um print aí para vocês, é, só para vocês entenderem a dimensão. Eu tinha colocado US$ 200, né? E nos primeiros dias que eu estava operando, acho que isso aí é do dia 1 até o dia. Acho que até o dia 5, se eu não me engano. Os US$ 200 eu derrubei ele para 76 no caso. Fiz um drawdown de 124. E vocês podem ver que tem aí alguns lotes desproporcional, a banca e tudo, né? E fiquei com US$ 76 na conta. E aí eu falei, não, opa, tem que cuidar, porque senão eu vou ficar entregando dinheiro pro mercado à toa, né? E eu não posso ser descompensado desse tamanho, né? Tô dando bem na B3. E o que que eu posso fazer para melhorar isso, né? Aí o Orochi fez uma atualização no Heisenberg, ficou só o Heisenberg, o bot, né? O Max Planck, ele desativou ele. E foi quando eu comecei a colocar o operacional que a gente tinha na B3 no Forex, certo? E foi quando eu comecei a obter resultado. E no final do mês, colocando esse operacional, eu terminei o mês com essa quantia aí, ó. 1.449, isso aí é o final do mês de setembro. 1.449, na verdade dá mais de 950% de lucro, né? E uhum, isso, isso. É, primeiro o pessoal tem que entender assim, ó, teve valor alto, o pessoal pode ver que eu arrisquei bastante, então assim, a questão do gerenciamento, né, não é aconselhável, né, buscar isso, né, mas dá para mostrar a assertividade que o bot teve, né, porque só foi possível por isso. O que que eu fazia? O bot mandava entrada, certo? E eu conciliava isso um pouco com a minha análise técnica e colocava o meu stop de acordo com aquilo que minha banca iria aguentar, certo? Meu stop estipulado. Feito isso, assim que eu. Hã, tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Deixa eu só aprender a diminuir isso aqui. Não deixa nunca. Beleza. Chegou aí a tela? Sim, pelo menos pra ver, sim. Não, beleza. Falar, a gente tá Então, gravando.
Aí o que eu fazia? Por exemplo, o bot mandava uma entrada, por exemplo, de venda nesse ativo, SDJPY, né? Eita, ó, acho que tu não tá mostrando Não apareceu minha tela? só o Discord, eu acho. Só o Discord. Tá, peraí, deixa eu ver se dá Acho que tu tem que trocar a janela. configuração de transmissão. Trocar janela. Então ele tem. Beleza. Deu certo ou não? Tá vendo 3 view? Beleza. Coloca pra tela inteira. Tá pra tela inteira aí agora? Isso. Então, por exemplo, o bot mandava lá uma venda nessa hora. O que eu fazia? Eu fazia minha análise básica de análise técnica, né? Na época eu traçava aí, aqui tá tendo aí uma linha de tendência de baixa, leve, né? E aí eu percebi, tá, o que o bot tá percebendo, né? Olhava o tamanho do stop do bot, via se cabia, né? Dentro do meu gerenciamento e fazia a entrada, certo? Fazia a entrada, configurava meu stop. Não me lembro ao certo, mas era bem arriscado porque o bot ele estava bem assertivo na época, né? Beleza. A operação começou a andar a favor, né? Igual aqui, né? A operação veio, entrada deu beleza. A operação começou a andar a favor, eu pegava esse stop e colocava ele positivo, bem pequeno. 0 a 0, tirando apenas taxas ali do lote que eu colocava, né? E deixava a operação rodar. Conforme ali eu andando de 1 para 1, né, com o stop que eu tinha colocado, eu ia chegando o stop um pouco mais para perto, sempre aproximando o stop bem próximo do preço. Por quê? Porque se o preço voltasse, eu já teria garantido um lucro, certo? Mas muitas vezes a gente deixava de pegar uma operação longa, deixava de ter um lucro, deixava de ter o lucro. Porém, meu stop foi para quase zero. Eu só estopava quando a operação não andava nada a favor, certo? Eu colocava e esse ali é diretamente contra. Então, colocava a minha ordem, né? O preço ia lá, pegava a minha ordem e ia totalmente contra. Aí eu tomava stop. Do contrário, eu não tomava stop, né? Sempre terminava ali com $1. Hoje eu até compartilhei um print com o Bad Bunny. E até hoje eu ainda uso bastante isso, né? Várias operações lá com $1 de lucro, $1 de lucro. Por quê? Porque foi stop, né? Mas desse modo eu consegui proteger minha conta. Certo. A operação voltava, ia um pouquinho, voltava, me tirava ali no 0 a 0 um pouquinho. Continuava a análise. Ainda está na tendência de baixa ou de alta. Continuava a ver se a entrada do bot estava válida. Fazia uma reentrada mais à frente. Por quê? Porque ele me tirou, mas não foi lá em cima buscar meu stop. Só me tirou porque eu me protegi ali, né? Então o preço voltou. Eu ainda acredito que vai, né, conforme as análises, tem potencial para ele buscar um preço mais abaixo. Eu fazia a reentrada. No mesmo preço, às vezes, talvez um pouquinho mais acima, né? Quando o preço reagia um pouco contra. Colocava meu stop mais acima. Mas eu fui fazendo dessa forma e protegi minha conta do loss e tinha o potencial de ter bastante lucro, né? E eu só consegui alavancar, fiz isso alguns dias, né? Quando minha conta voltou ali para os seus $150, né? Dobrei a conta fazendo isso, operava bastante, né? Eu operava na madrugada, o Orochi fica curtindo aí, falando que eu faço pães, mas é porque eu tenho uma padaria, né? Eu trabalho de padeiro. E
E aí eu aproveitava a madrugada, deixava meu note ligado lá, quando o bot aparecia uma oportunidade, eu fazia uma análise junto e fazia minha entrada. Então eu operava bastante, das 4 da manhã até as 6 da manhã, e depois voltava na live junto com o Pedro, e fazendo mais entradas pelo bot, né? Até porque a conta estava baixa para pegar entrada com lote cheio, né? Nos 30 e no Nasdaq, que é a corretora que eu estava usando na época, só permitia com um lote. Dessa forma, que eu fazia? Eu pegava uma parte do lucro, por exemplo, tive no dia $20 de lucro, né? Falava, opa, perfeito, né? Para uma banca de $100, 10, 20%. Pegava 10%, né? E arriscava ele numa operação mais arriscada, né? Colocava um lote maior, colocava o stop ali de mais ou menos essa quantidade e esperava um sinal do bot, alguma coisa assim, e ia tentando alavancar realmente a banca dessa forma. É, para não diminuir mais a conta, né? E aí deu muito certo, né? Inclusive teve um dia que eu peguei uma operação dessa bem alavancada no Shao, acho que com meio lote, e deu muito bom, fiz mais de $300 num dia nessa operação. E aí, na época, o Pedro, a gente participava muito das lives de notícia, né? A gente ficava esperando as notícias para operar nela. E acho que foi um mês, acho que a gente acertou, assim, fez análise, né? Certa de todas do mês, tanto do CPI, do payroll, e eu peguei tudo com um lote bem razoável. E aí eu dobrei a banca para mais de $800. E a partir daí eu comecei a fazer um gerenciamento mais tranquilo, né? Faltava ainda uns 10 dias para terminar o mês. E 2 semanas, no caso, né? E aí eu fui operando mais tranquilo, só é, com gerenciamento para aumentar esse lucro. E foi essa a jornada. Exato, dessa forma mesmo, né? O bot ele era muito assertivo, né? Principalmente no Shao, ele estava com assertividade muito boa, e que é um par muito alavancado, né? Um ativo muito alavancado. E, e eu fazia mesmo que ele dava entrada sempre protegendo, né? Então eu tinha que ter essa consciência de que eu estava alavancando a minha banca, né? E que eu precisava proteger a operação. Sim, tinha sim. Primeiro, eu não operava o bot nos horários das aberturas de qualquer mercado que fosse. Porque como a minha intenção era proteger a operação para não ser estopado, né? Era horário de grande volatilidade, então eu não operava a abertura de nenhum dos mercados, né? E no fechamento eu tomava muito cuidado também. Por exemplo, eu gostava de operar na madrugada, então eu operava ali das 4h30, né? Um pouco depois da abertura
no caso de Londres, né? E, e operava, e aí eu percebia que perto do horário de fechar, em alguns momentos, por exemplo, 6h30, sempre tinha um período que dava uma volatilidade grande, né? Então eu evitava esses horários para não ocorrer, não fugir do meu controle, né, no caso. Notícias, né? Eu só operava notícia com o grupo, né? Com a live que o Pedro fazia e evitava de pegar os sinais do bot e porque fica totalmente descompensada a análise do bot, né? E, e, e operava mais até as 6 horas da manhã ali no máximo e depois no mesmo horário da abertura da abertura não, assim, do funcionamento da B3, né? Por exemplo, das 10 até umas 2 horas da tarde no máximo. No máximo. Então fazia isso. Não operava as aberturas, corria das notícias, né, com bot, e operava aí das 4h30 da manhã até mais ou menos 11 horas da manhã. Sim, sim. Cara, eu comecei com 1K, fiz 9K de lucro, né, no mês, no mesmo mês. Seguir nesse mesmo operacional, né? Eu acho que, assim, que o maior fator mesmo foi esse gerenciamento de proteção da operação, porque o loss, né, o dia de stop, tinha vezes que a gente tomava stop na sala que eu terminava positivo 50, R$ 100, né? No caso da B3, assim, 100 pontos positivos, né, o dia de stop. E então acho que o principal fator foi esse operacional de proteger a operação. E aí eu e sempre na defesa. Porque aí a gente não passa calor, né? Como você costuma falar. O psicológico fica tranquilo, você quase nunca perde dinheiro, se sua análise dá errado, não te estopa, não te tira dinheiro, então você fica tranquilo, com a mente boa para continuar fazendo análise. Ajuda no teu psicológico, né? Que um dos maiores fatores que fez igual no começo aí do Forex, eu derrubar 50% da banca foi isso, tomar o loss e ficava nervoso, chateado, poxa, perdi, e aí ia virando uma bola de neve negativa aí, né? Então foi realmente esse operacional que você passou pra gente ali na B3. Eu tô tentando aqui, eu tô tentando aqui, é porque eu que tô novato aqui nesse negócio. Beleza, ó, o chat livre tá aberto para perguntar até o Tanto mensagem. No X aí
É no X, é. É, aê, pô. Pera aí. Muito bem. Ontem você falou para frente, você vai dormir. É. Certo. É, eu usava stop financeiro, né, no caso. Então, tem uma calculadora, né, de lote, né, e pelas operações também, né. Conforme eu ia operando, no próprio MT4, ele quando você coloca seu stop, ele mostra para você o valor que vai ficar esse stop, né. Eu particularmente não fazia uma relação boa, né, com lote, porque eu estava alavancando a banca, né. Então, geralmente não era proporcional ao tamanho da minha banca. Eu tive sorte com isso pela assertividade que eu pegava do bot e do operacional, né, de proteger a operação. Mas eu não tinha muito esse cálculo, tá? Eu fazia um cálculo básico mesmo ali com a calculadora de lote, ou depois que eu abria a ordem, eu já arrastava meu stop de forma pensando no financeiro, né? E, e o próprio MT4 ele avisa a gente o preço que ia ficar esse stop. Sim, tinha que esperar um tempo, né? Como eu conciliava com a análise que eu fazia, análise técnica, né? Eu, conforme a operação ia andando a meu favor, eu já protegia de cara, né? Que tempo que eu esperava? Por exemplo, eu às vezes deixava a operação rodar um pouco quando ele não tinha volatilidade, tanta volatilidade, então não tinha tanto risco ali de pegar o meu stop. Mas assim que ele andava a favor, por exemplo, eu coloquei meu stop, né? Ele andou a mesma proporção, 1 para 1, eu já colocava no 0 a 0, certo? Ele andou a favor mais uma quantidade do tamanho do stop, eu colocava meu stop garantindo o lucro, né, de retorno de 1 para 1. E aí eu deixava a operação rodar. Entendeu? Alô, boa noite, Tom. Tá me ouvindo? Tá, queria perguntar umas coisas, né? Você fez esse lucro só com o Heisenberg? Alô? Tá ouvindo? Não, é o Ailton que Eu não não tô tá, ouvindo ele, não. Quem que não tá é? ouvindo. Foi. Fiz um pouco dele com o Max, né? Max Planck. Mas logo no começo ele já foi desativado e foi o restante só com Heisenberg. E os dias que eu operei na live com o Pedro, né? Notícia no VIP, isso.
Então, queria saber duas coisas, né? Primeiramente, como você faz a filtragem das operações, obviamente não entra em todas, né? E também queria saber uma outra coisa, que eu vejo aqui, por exemplo, no seu print, que você entra numa operação no Shao com uma venda e stopou com nem 10 pips, ou seja, logo que a operação vem contra você já zera, é assim que funciona? Isso. É assim que funciona. Cioè você entra, come da un pischino, boom, mata na hora. Isso, mato na hora. Entendi. Porque eu tava. E qual é o Hum, critério que você usa para filtrar as entradas? Porque não vai entrar em todas, né? não, então, eu tenho um estudo de análise técnica, né? Uhum. É, quando eu abri minha conta na Toro, né? Eles disponibilizam vários cursos pra gente da equipe deles lá mesmo. E aí eu fiz bastante, principalmente da análise técnica, né? E é, já operava um pouco em OB também, querendo ou não, a gente sabe ali o básico de operacional. Então, a tomada de decisão para ver se eu entrava nessa operação é se ela estava seguindo um padrão. Por exemplo, o bot mandava venda. E eu olhava se estava numa tendência de baixa realmente para eu buscar essa venda, certo? Se ele mandava uma compra da mesma forma, eu fazia o meu estudo e via, não, realmente está numa tendência de alta, então vou entrar junto com ele. E fazia dessa forma. Mas o Heisenberg, ele non trabalha contra a tendência? No time frame dele sim, mas no macro não. Ah, entendi. Entendi. Não, entendi. Isso. A princípio, para mí, no, invece estamos colegas, depois se... No, no, é que por enquanto só isso são as dúvidas, né? Que então um pouco mais chave como você filtra, né? E também esta cosa che io vi esse stop estremamente curto perché o Heisenberg ele ha un stop, ma un stop geralmente è dois takes, né? Tipo da quattro take, né? Geralmente o Isso. primeiro dois take é o tamanho do stop, né? Não, ma também Exatamente. esta cosa di stoppare na primeira, primeiro, diciamo assim, soluço che dá no? O mercado, eu nunca pensei em fazer. E- picotou seu áudio. Isso, depende. É, quando eu tava com um lote mais pesado, né? Por exemplo, você entra no chal com meio lote, né? Com 0,5. Ele dá US$ 50 ali brincando, né? Ah, sì, 10 pips Então, $100. 10 pip é $100. isso, 10 pips US$ 100. No caso, dava meio lote, né? Sì, sì, E è meio então, rápido. é, na verdade, eu trabalhava das duas formas. Por exemplo, quando eu tirava um tempo e falava assim, não, nesse período eu vou tentar operações mais curtas, tipo scalp mesmo. Então eu fazia operações mais curtas, mas muitas vezes eu deixava a operação rodar também, protegendo, claro, mas rodar, principalmente na madrugada, como eu estava trabalhando. Eu fazia minha análise, colocava a ordem, né? Se ela andasse a favor, eu ia lá, já protegia ela e ia trabalhar, né? Sempre de olho, mas deixava a operação rodar. O Heisenberg, ele geralmente, pelo que eu tinha percebido na época, ele estava atingindo take 3 com facilidade, né? Dos alvos estipulados dele na maioria dos pares. Então, eu sempre esperava chegar pelo menos no take 2
para ir lá e proteger mais a operação e ia trabalhando dessa forma. Mas eu operava dos dois modos, tanto operações mais rápidas, quando eu estava alavancado, e também com operações mais longas, só que aí eu colocava o lote bem pequeno. É questão de gerenciamento mesmo, né? Pra gente não, nessa situação, não perder grana. Acho lembrado. É, é, você opera com um time frame de 15 minutos? Porque eu vi que, pelo menos na sala, a gente usa time frame muito menor. Muito menor. Eu opero com um time frame de 5 minutos. 5 minutos. Só agora que eu tô migrando um pouco, que eu tô estudando mais o SMC, aprendendo aí com o Pedro, né? Que eu tô operando um pouco com um time frame menor, mas o menor do time frame que eu operava era M5, né? Fazia as análises sempre em time frame maior e operava em M5. Ah, tá certo, realmente estar lì na sala, né? Na verdade até com time frame de 1 minuto, né? A gente opera. Então, por isso que quando eu vi que você ouvi em algum lugar saiu fora 15 minutos, né? Achei um pouco estranho, né? Mas tudo bem, É, olha, acho que para mim já tirou as dúvidas, né? é. Muito, valeu, obrigado, viu? O Gabriel perguntou aí. Eu abri uma ordem, né? Abri uma ordem e ia ajustando o meu stop conforme avançava. Porque se eu abrisse várias ordens, aí eu tinha que fazer um cálculo, né? De quando eu queria fechar, de margem e de stop, né? Então, assim, para uma operação rápida, ficaria lento o processo, né? Então, eu operava uma ordem Tem só. uma pergunta aqui. Hoje, já tem uns dias que eu não opero Forex. O pessoal que é mais amigo meu aí sabe, eu tenho uma empresa, né? E a gente está passando por um processo de melhorias aqui na empresa, então eu quase não estou operando Forex. Eu tiro um tempinho só, entro na B3, porque eu consigo fazer um lucro mais rápido, mas quase não estou operando. E o pessoal passou no teste da mesa proprietária para mim, né? O Pedro. E então eu vou seguir um gerenciamento conforme a mesa pede, né? Para operar. Mas quando eu opero meu capital mesmo, eu ainda opero do mesmo jeito. Tem uma. Em relação ao teu critério de entrada, porque tu tinha dito que a tua análise era a técnica tradicional, né? Desenhava Uhum, a trendline e isso. eu queria saber como é que tu usa o critério de entrada. Por exemplo, no SMC a gente geralmente procura um flip se a ordem foi de venda, procura um flip de baixo ou um OB acima. Como é que tu faz essa filtragem na análise técnica Na, tradicional? na análise técnica, a gente procura sempre pontos de venda em topo, né? E pontos de compra em fundo, né? Então, o bot, como ele buscava uma reversão e eu conciliava isso com essa análise, geralmente eu olhava, pô, tá num topo, né? Esse topo para venda num time frame maior tá na tendência de que ele tá pedindo a direção, né? Então aí eu entrava. Então, a análise técnica, teve até um cara que comentou aí que análise técnica é a mesma coisa que CMC e tal, esses dias aí no chat. De certa forma, os pontos de entrada são parecidos. O estudo não, mas a gente sempre busca é, vender nos topos e comprar nos fundos, porque dessa forma a gente
faz como que diz? Se protege melhor na operação, né? Porque o que caracteriza, por exemplo, uma tendência de venda? Topos descendentes, fundos descendentes, né? Então, se ele vai continuar essa tendência, na hora que ele faz um topo, seguindo essa linha que a gente traçou, então eu coloco ali minha ordem de venda. Eu não buscava assim um flip, um OB muito distante, mas ia analisando o range do preço no momento, entendeu? Então, no caso, o Heisenberg mandava uma entrada de venda, tu olhava que tava no topo, visto que o bot ele é contra a Isso. tendência, tu Uhum. entrava na hora, botava no M5, procurava um topinho mais próximo pra vender? É isso? Isso, exatamente. Alterava os time É. frame e tal, e às vezes até esperava um pouco, porque como eu observei que ele era contra a tendência, se rompesse, eu ainda não tinha entrado, né? Então, sempre com calma. É Às uma vezes coisa que eu eles entendi. faziam, como a gente conhece. Sim, continua. Por exemplo, às vezes ele fazia um falso rompimento, né? Tipo, ele, como a gente fala no SMC, ele fazia só um sweep, né? Ali e voltava, então dava até uma confirmação a mais para mim, né? Que ele foi ali só para estopar uma galera e, e seguir a favor daquilo que o bot tinha proposto. Aí eu fazia a entrada. Uma coisa que eu não entendi foi o teu critério de fechar a operação um pouco antes, caso ela vá contra a tendência. Vamos supor que tu tivesse estipulado um stop de 20 pontos no EURUSD. Hum, Tu olhava que, sei lá, tava indo 10 pontos contra a tendência, tu já fechava a operação? Outros, sei lá. já fechava. Ah, Já fechava a operação porque se ele estava vindo com uma volatilidade, né? E, e quando a gente tem um tempo que a gente vai observando o gráfico, a gente entende, né, que não, realmente ele vai lá, vai me estopar. A gente até torce para que não, mas a gente pega ali um tempo de tela, né? Então eu olhava aquilo, eu preferia fechar a operação, certo? E esperava ela voltar para o ponto de entrada que eu tinha feito. Por quê? Porque eu não ficava passando calor, né? Se ele continuasse indo contra, meu stop tinha ficado mais barato ainda. E se ele foi lá só para subir um pouco acima da análise, mas vai voltar a favor do que o bot tinha análise, aí eu fazia uma reentrada ali naquele preço. no caso, tu esperava um pullback da reação do preço? Isso, como se fosse isso. Não é bem um pullback, porque é, é, é um pullback. Ele Podia falar que não sweepava era bem o isso, topo. Ah, entendi. entendeu? Porque assim, a galera que deixava, no caso teria deixado o stop lá, foi estopada, né? E perdeu a operação, né? E no meu caso, eu também fui estopado, mas com um preço menor, né? Um prejuízo menor. E quando a operação voltou, eu ainda tinha saldo para continuar a operação, né? Saldo, assim, preço que eu estipulei para aquela operação, né, de loss. Então, o teu stop era financeiro. Para aquela entrada, tu tinha um stop de $10, por exemplo, fechava no 5, Uhum, na tua tendência, na tua reentrada o exatamente. stop era só 5. Financeiro. Sim, você analisa apenas um, né? Por exemplo, na verdade eu reduzi os pares que eu opero. O bot tem uma quantidade muito grande de pares. Eu opero, deixa eu até olhar aqui certinho, só o EURUSD, GBP-USD, USD-JPY e o SHAL.
E aí depois que a banca aumentou, eu voltei a operar os 30 e Nasdaq. Então, eu já reduzi aí, selecionando apenas 5, né, 6 pares. Então, eu só pegava as entradas nesses pares. E se no mesmo par o bot ficava mandando vários sinais consecutivos, né, igual você falou, bombardeando ali o Telegram com as mensagens, eu não entrava, porque com certeza estava rolando ou alguma notícia, a abertura de algum mercado, ou alguma volatilidade fora do esperado pelo bot, né? Por isso que ele fica mandando vários sinais. Valeu, galera. Obrigado, boa noite.